Hoje, né? Então, chamar aqui à frente. Pessoal, tá vendo? Estava tentando ajustar o som lá. Depois eu pede um outro microfone, né? Pessoal, boa noite. Eu acho que parece. Já deu o outro aí. A receita está funcionando, é aquele lá que não funciona. Pessoal, boa noite a todos. Eu acho que talvez é que você vai falar muito, né? Que vai falar pouco. Tá dando para escutar bem atrás, não tá? Boa noite a todos. Eu até estava ali dentro. Vou até incomodar os calouros. Tem alguns calouros aqui. Quem que é da nova turma? Vai indo aos pouquinhos. Jóia. Sejam todos bem-vindos, né? Eu sou o professor Márcio. O professor Regis falou aí do nosso curso de Direito. Você falou não fazer mais um curso de Direito, mas eu até achei que você ia falar a palavra melhor curso de Direito, né? A gente, pelo menos, está se esforçando para fazer isso, né? E quem é o especialista da área? Para quem não conhece, a gente fala sempre, provavelmente para quem são os novos alunos, eu sou da área de administração, não sou da área do direito, e se não fosse pela coordenação do professor Regis, as sugestões dos professores também, o envolvimento de todos, né, da nossa grande equipe, né, às vezes até a gente que já conhece se surpreende a hora que coloca no papel e vê, né, o gabarito dos professores. E eu creio que daqui a alguns anos, como eu falei naquele primeiro dia lá do nosso podcast, a gente quer deixar algo para a nossa sociedade. E quem sabe, né, tenho para quase certeza que aqui mesmo, nessa sala, possivelmente teremos um professor também, futuramente do nosso curso, que é assim que a gente espera que aconteça, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui na Semana Magna. Aproveito também para agradecer alguns alunos, porque também nós não seremos nada sem uma área comercial forte, né? A gente tem que angariar alunos, a gente tem a concorrência, a gente tem que se mostrar ao público aqui de Itajubá e região, e muitos alunos nos ajudaram, inclusive, colocando a sua cara à tapa, né? Que é, literalmente, mandaram algumas fotinhas, quem não participou provavelmente indicou o curso para alguém, e a campanha, Amanda, você está aí, né? Eu tinha colocado, você lembra da validade daquela campanha de indicação? É 7/8, né? Me lembra depois, eu vou estar ausente na semana que vem, então antes mesmo de eu sair, da gente esticar ela até o final do mês de agosto, para dar oportunidade, tem uns R$200 lá para os alunos, porque a maioria dos calouros, nós já formamos uma turma aí de em torno de 25, mais ou menos, 26 alunos calouros, mas dá para entrar muito mais, como eu disse, né? Vamos pulando que o muro está baixo para essa nossa próxima turma. E agradecer os nossos alunos veteranos, porque vocês responderam muito prontamente àquela avaliação dos professores, né? Foi até um pouco difícil de ler hoje. Eu fui mandar para o Regis algum retorno, né? Do dele, que estava me cobrando lá em particular. Eu mandei alguns comentários, escrevi embaixo lá. Que nojo, né? Tanto elogio que tem, estava dando até nojo de mandar os comentários para ele. Claro que brincando, né? Mas, então, agradeço não só por vocês terem respondido, algumas partes que eu li de comentários, muitos com interesse, até coisas construtivas. Agradeço também quem fez pontuações críticas, né? E agradeço também porque o elogio não leva a gente a nada. Estava falando isso para o professor Regis, né? Eu costumo falar o seguinte: a gente não deve se abater pelas críticas, nem se deixar levar pelos elogios. Mas isso não quer dizer que não seja bom também, né? A gente receber algo positivo, ter um retorno, ter um feedback positivo de algo que a gente está se esforçando. Não podemos nos basear nisso para nos motivar, mas é sim muito bom receber retornos. Agradeço também para quem perdeu seu tempo, inclusive para chegar lá e elogiar, né? Ao ponto de ter brincado com o professor Regis aí. Tá bom? Pessoal, então tenha uma boa palestra. Professor, seja bem-vindo aí à equipe. E obrigado aí pelo primeiro dia de abertura das palestras. Conseguiu escutar o final? Beleza. Som. Pessoal, queria apresentar agora, então, o nosso palestrante da noite, e também professor da casa agora, o professor Sávio Delfino, especialista em direito público, e aí até me parece que vai dar aula de direitos humanos, né?
esse semestre no curso? Não. Direito tributário. Fiquem tranquilos. Tá? Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque nós temos um corpo docente qualificado e especialista nas áreas onde cada um vai atuar nesse próximo semestre. Então, a palestra de hoje é uma palestra que vai trazer um tema que nós já abordamos um pouco no podcast, não deu para falar muito sobre, apesar de serem 2 horas, né, Anderson? É um negócio bem reduzido. Não dá para a gente falar como gostaria, mas hoje a abordagem é mais acadêmica, então eu acredito que vocês terão uma experiência diferente daquilo que nós mostramos no podcast. Tá bom? Professor Sábio, seja muito bem-vindo. Com você. Muitíssimo obrigado, Wes. Pessoal, boa noite. Aqueles alunos que estão entrando na faculdade, demais alunos que já estão. Estar aqui na frente com vocês é um desafio, inclusive, meu. Eu me chamo Sávio, nasci e criado na zona rural, pai advogado, minha mãe professora, servidora pública, atualmente já aposentada. Juntar a carreira do meu pai e da minha mãe é um sonho de vida. Então, estar presente com vocês hoje é algo muito satisfatório também. Não só de compartilhar o conhecimento, mas também de estar aqui, poder contar um pouco do direito tributário para vocês, desmistificando também um pouco dessa falsa complexidade que o pessoal tem sobre a matéria. Então, agradeço a presença de vocês. E, para começar a nossa palestra, questão da apresentação, eu sou advogado tributarista. Vai sem, deixa eu mais a câmera aqui. Estou achando que é porque está na frente da caixa. Exatamente. Eu acho que Aqui, ó, não pode passar desse Ah, não, tranquilo, eu falo. Tá bom. melhor, Tá me escutando aí? melhor que o microfone vai ficar baixo com o tempo. É mais fácil, né? É só. Esse aqui tá melhor. Beleza? Eu devia ter você. Quem conhece meu cunhado, o Adilson, sabe que eu faço isso com ele quando a palestra dele aparece umas 15. Mais um marco. Se eu avançar na É um marco temporal. só. Não, eu tenho que ficar mais por cima. Fica do lado, se querer. Eu acho que ali vai dar menos a cair. Eu acho que ele fica daí. Vai no bobó, se engraçado. Eu tenho que chamar água para ele, né? Pessoal, se você quiser, eu quero. Isso que é muito legal. eu sou advogado desde 2018, tá? Eu me formei na Faculdade de Direito Sul de Minas. Só que o contato com o direito tributário já é desde 2016, quando eu fiz o estágio na Procuradoria da Fazenda. E aí eu aconselho para quem tem interesse na área fazer os estágios da AGE, a Advocacia Geral do Estado, ou da Procuradoria da Fazenda Nacional, que são áreas intimamente ligadas com o tributário. Ok? Então, se você tem interesse na parte tributária, recomendo bastante que vocês façam o concurso de estágio para esses cargos. E por que eu recomendo, tá, gente? São estágios que você lida diretamente com a execução fiscal. Então, nós temos o contato direto com o processo judicial na parte tributária, que na grande esmagadora maioria são execuções fiscais, tá? Aquela pequena parcela dos processos tributários são ações anulatórias, algo que tem um debate um pouco mais aprofundado. A esmagadora maioria são execuções fiscais. Então, fica a minha dica, tá? Para quem quer fazer estágio, começar a aprender a área, escolha essas duas possibilidades. Sou especialista em direito público, sou consultor e parecerista. Na área do direito tributário, é muito comum que nós façamos pareceres. Então, os pareceres, a gente, na prática, lida com a interpretação da legislação tributária, que é muito complexa. Então, a Receita Federal, o Judiciário, os tribunais regionais, e todos têm entendimentos divergentes, na maioria dos casos. Então, você trazer isso através de uma análise jurídica, através de uma análise jurídica, é muito importante para trazer segurança para uma empresa, por exemplo. Então, o cara que está lá, na fábrica, que vai decidir o futuro da empresa, daqui para frente,
Só que ele não sabe o que ele vai fazer naquela operação. Às vezes é uma operação de importação de um determinado produto. Então, a quem ele vai socorrer? Ao advogado, em conjunto também com o contador. Então, assim, a área do direito tributário, ela vai muito além dos tribunais. Ela vai muito além do judiciário. A gente, até o Anderson, inclusive, sabe muito bem disso. A gente lida diretamente com o empresário. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura, esse conhecimento extra-direito, que são questões que são desafiadoras. Por quê? Isso vai te destacar no mercado. Então, se você só ficar fazendo feijão com arroz, tudo bem, você vai ser um bom profissional. Mas para ser excelente, você precisa ter mais. Então, essa é a minha recomendação. Tá? Pessoal, a apresentação de hoje, considerando que nós temos o pessoal que está entrando na faculdade agora, eu peço até um pouco da compreensão de quem aqui já está há um pouco mais tempo, que tenham essa paciência. Eu vou abordar de uma maneira muito mais simples, tá? Para que a linguagem fique acessível a todos. Combinado? Nós começaremos falando da forma de abordagem a respeito disso e também da questão do viés político. Por quê? A reforma tributária e tantos outros temas, eles atualmente atraem a questão política. Então, tem um pessoal que é de direita, tem pessoal que é de esquerda, mas a gente está na academia. Quando nós estamos na academia, nós não estamos falando de política. Nós analisamos os fatos como eles são. Nós estamos formando juristas. Então, nós precisamos ter essa maturidade. A questão de debate político fica para uma outra hora. Fica para uma conversa de bar, ou enfim, né? Ou deixa para quem trabalha com ciência política para fazer esse debate. Passaremos sobre os objetivos, as principais mudanças do projeto, as pegadinhas que constam no texto e as críticas positivas e negativas. A forma de abordagem, viés informativo, é justamente o caráter acadêmico. Tá? Pode passar. E aí, gente, vamos começar a falar agora de reforma tributária. Vocês acham, qual é a percepção de vocês a respeito da reforma? Vocês acreditam que vai acontecer a redução de tributos ou não? Quem acha que vai reduzir, levanta a mão. A carga tributária sobre o PIB. Isso. Não, ok, o pessoal não está iludido. Porque é justamente isso que vai acontecer, tá? O que nós temos hoje, atualmente, no nosso sistema? Temos 5 tributos em discussão que incidem sobre o consumo, o IPI, o ICMS, PIS/COFINS e ISS, tá? O IPI incide no processo de industrialização, ICMS, circulação de mercadorias e alguns serviços, PIS, COFINS, contribuições sociais sobre faturamento e receita, e o ISS, o Imposto sobre Serviço, tá? Que nós, advogados, inclusive, pagamos. Além disso, nós temos hoje, no Brasil, uma norma tributária editada a cada 6 horas. Isso desde 1988. Tá? Então, vocês imaginam que para cada ano que se passa, a quantidade de normas tributárias que são editadas, a complexidade da legislação, haja sistema para acompanhar isso tudo, porque é humanamente impossível você estar por dentro de tudo. Então, por muitas vezes, o que nós fazemos na prática? Especializamos em determinado tributo. Então, hoje, você falar que um advogado é especialista em tributário é muito genérico. Nós temos tributos a rodo. O ICMS é uma competência estadual. Cada estado tem a sua legislação. Então, o imposto que se paga, por exemplo, num CROCS na Bahia, é outro imposto que vai pagar em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem esse desafio na prática. Então, é muito importante que vocês tenham noção da complexidade hoje da legislação tributária a respeito do assunto. O Brasil tem um grande problema em virtude disso. Se gasta mais de 1.500 horas só para calcular quanto de imposto você vai pagar na sua empresa ou na sua atividade, se for pessoa física. Isso daqui, comparado com a média mundial, que é de 200 horas, é uma diferença gritante.
Então, para vocês terem uma noção. Isso é anual? É anual, 1.500 horas. Anuais. 1.500 horas anuais. E aí vocês tomam como base a complexidade do nosso sistema. Então, ao que tudo indica, inclusive que consta no texto hoje, o que nós estamos lidando com a reforma tributária não é a diminuição da carga tributária. Porque nós temos hoje um Estado muito caro. É um Estado que custa muito. E aí, a proposta da reforma tributária é justamente simplificar tributo, mas não diminuir a carga tributária. Okay? Aí aqui eu dou um exemplo, tirando aquele exemplo do bombom, que é o clássico, né? Para quem não conhece o exemplo do bombom, tem a questão do... Antigamente, o sonho de valsa era aquele que você apertava e rodava, a bolinha girava e comia. Em virtude de incidir o IPI de 5% nesse formato, eu não vou lembrar quem que era a dona da Lacta. A Lacta mudou o produto, deixou ele igual um wafer, e aí a nomenclatura e a definição dele mudou. Então, o IPI de 5% passou para zero. Então, é essa legislação que nós temos hoje no Brasil. Então, é algo assim que é desafiador até para quem é da área. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês hoje é justamente o CROCS. No CARF, que é o órgão administrativo de julgamento da Receita, vamos assim dizer, antes de ir para o judiciário, eles tiveram uma discussão recente no CROCS se era uma sandália de borracha ou um sapato impermeável. Acredite se quiser. E aí, o que acontece? Qual que é a grande diferença? Aqui ainda tem uma situação bem específica, porque a sandália de borracha e o sapato impermeável, na legislação federal do imposto de importação, ela é a mesma. Então, por que está se discutindo sandália de borracha e sapato impermeável? Primeiro, nomenclatura. Segundo, está relacionado a uma questão de normas anti-dumping. Eu não vou querer aprofundar isso, porque a gente vai ver em sala de aula, mas norma anti-dumping é basicamente uma norma que tenta proteger o mercado produtor interno de importações a preço de custo ou menos. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Então, a discussão do CROCS foi isso. E quem que vocês acham que ganhou? Sandália de borracha ou sapato impermeável? Quem que acha que é sandália de borracha? Levanta a mão. Paga o mesmo imposto dos dois? Mesmo imposto. Sapato impermeável. Sapato impermeável? É. Tanto sei lá. Na verdade, a discussão que venceu foi o seguinte, foi a sandália de borracha. Tá? O sapato impermeável para o CARF, ela tem que vir até o joelho. É igual aquela bota de leiteiro. Entendeu? Galocha. Exatamente. Pode passar. Aí aqui tem a explicação, né? O imposto que incide aqui é 35% de imposto de importação, PIS/COFINS de importação 11,75% para os dois, tá? Aí aqui nós temos NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que define o código de produto. Enfim. Gente, vamos falar um pouquinho do projeto? O que nós temos hoje? O projeto começou lá com a proposta do Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, na PEC 45 de 2019. Só que o que acontece? Ela não surgiu em 2019. O debate da necessidade da reforma tributária ele é muito antes de 2019, desde a edição da Constituição de 88. Porque nós estamos falando de um Código Tributário Nacional que é muito anterior à própria Constituição. Inclusive, ele foi recepcionado pela Constituição como lei complementar. Então, o que nós temos hoje é simplesmente uma corrida contra o tempo. Tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê disso um pouco mais à frente. A proposta foi de iniciativa do Baleia Rossi em 3 de abril de 2019. O quórum da PEC, para quem já tem, não sei se foi abordado em sala a questão do quórum, né, necessário, mas nós temos a maioria absoluta, 3/5 em 2 turnos em cada casa. Atualmente, já foi julgado, já foi decidido em primeiro turno e segundo turno na Câmara, tá? Então, nós estamos agora no Senado Federal. Não temos nada concreto ainda, mas já temos uma boa previsão do que é aquilo que vai acontecer, tá? E agora, no Senado, como são os representantes dos estados,
E é a grande briga da reforma tributária por conta de perda da autonomia dos estados. É um debate que se especula que vai demorar mais. Então, nós não temos ainda previsão concreta de que vai acabar. Tem um quórum, tá? Depois eu encaminho para vocês. Mas no site do próprio Senado é fácil acessar isso aqui. E para você que vai estudar para a prova, enfim, é bem tranquilo, bem didático, tá? E o que acontece? Agora, lembrando, pessoal, não estamos falando de viés político. Nós lidamos com fatos, tá? Por que a reforma tributária foi aprovada tão rápida assim? A toque de caixa e criticado por muitos profissionais da área. Porque o governo, primeiro, precisa implementar o chamado arcabouço fiscal. Segundo, houve um estímulo através de liberação de emendas parlamentares. Então, isso foi noticiado em todos os sites, tá? A respeito da, vamos dizer assim, um estímulo para a votação. Então, beleza. Nós temos aqui algumas notícias. Ok. Pessoal, vamos falar agora do objetivo da reforma tributária. Primeiro, simplificação e não redução de carga. Nós estamos falando de unificação de tributos, tá? E aí, qual que é o grande motivo disso? A grande quantidade de leis, as inúmeras classificações que nós temos, porque, para vocês terem uma ideia, aconteceu no mês passado, nós atendemos uma empresa que é e-commerce e ela está operacionalizando agora uma operação de indústria dentro de uma fabricação de fonte chaveada. A fabricação de fonte chaveada, ela estava sendo colocada uma classificação errada. Por quê? A fonte que vai no gabinete do seu computador tem um código fiscal. E a fonte que vai, por exemplo, no notebook, apesar de ser o mesmo sistema de energia, questão técnica, ela tinha uma outra classificação. Então, em virtude disso, a gente precisou fazer a correção da empresa e hoje está tudo ok. Mas só para vocês terem uma ideia da complexidade da situação. Não é porque a fonte do notebook tem um código que a fonte do celular tem outro. Não vai ser a mesma. São coisas diferentes, tá? Então, para acabar com essa bizarrice, que só dificulta a vida do empresário, vai vir a reforma tributária. Ok? Existe hoje uma promessa do governo de que não haverá aumento da carga tributária comparado ao PIB. Então, se o PIB crescer, a carga tributária, obviamente, fixada em percentual, não cresceria em tese, tá? Mas não é isso que nós estamos especulando que vai acontecer. Aí aqui, gente, só para vocês terem uma noção, eu trouxe um gráfico que mostra a média da carga tributária da OCDE. A OCDE, para quem não conhece, é uma organização dos países desenvolvidos, tá? O Brasil fez adesão recente, inclusive. Então, nós temos uma carga tributária média da OCDE de 34,11% em 2021. E o do Brasil já está em 33,71%. Tá? Então, está tudo ali, meio na média, no parâmetro. Só qual que é o grande problema? Nós temos aqui, hoje, nessa separação da carga tributária, especificação da carga tributária sobre o PIB, a grande esmagadora maioria, de 13,44%, nós temos de imposto sobre bens e serviços. E aí, aqui entraria a questão do ICMS e do ISS. Tá? E é uma das propostas da reforma tributária simplificar esses dois impostos. Arcabouço fiscal, comentado. Vamos lá para as principais mudanças, tá, gente? Para quem assistiu o podcast, talvez fique um pouco repetitivo, então eu vou ser o mais simples e objetivo aqui. A proposta da reforma tributária, ela visa a criação do IVA dual. O que é isso? É o Imposto sobre o Valor Agregado, e dual porque são dois. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Até didaticamente, dentro da academia, é mais fácil para o aluno fixar esses dois impostos através de sigla, que não tem mistério nenhum. Tá? O
ao invés de fixar ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, o que nós temos? Na questão do IBS, vai ser o estadual. Então, nós chamamos, inclusive, de IVA subnacional, tá? E o CBS, nós chamamos de IVA federal. Então, nós temos aqui no CBS unificação de PIS, COFINS e IPI, e no IBS, unificação de ICMS e ISS. Ok? Além disso tudo, pessoal, esse é um ponto de bastante crítica. Além desses dois tributos que serão unificados, desses 5, né, na verdade, que serão unificados em 2, nós temos o imposto seletivo, ou o imposto do pecado. E foi algo que a gente, inclusive, teve até um debate um pouco mais aprofundado lá no podcast, porque o que acontece? Tudo que você deixa a cargo de interpretação vai acabar no judiciário. Vai acabar congestionando mais ainda o que já está congestionado. Então, a partir do momento que você coloca no texto normativo que haverá incidência agravante de um tributo, chamado imposto seletivo, sobre aqueles que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, é deixar o arbítrio da própria Receita. Então, o que é prejudicial à saúde? O que é prejudicial ao meio ambiente? É extremamente relativo. A alíquota esperada do tributo, que hoje vai incidir com essa troca do IVA dual, é uma alíquota esperada de 25%. Tá? E aqui eu coloco uma fonte, que é o secretário da extraordinária reforma tributária. Por quê? Porque não consta no texto hoje da reforma tributária uma alíquota específica. Não consta. O que nós temos lá é a alíquota inicial, que vai começar em 2026, que é o IBS em 0,1% e do CBS em 0,9%. Tá? Então, é isso que nós temos de concreto hoje. Então, qualquer pessoa que vá perguntar para vocês, ou queira discutir, falando que haverá uma carga tributária elevada, atualmente não dá para se discutir isso, porque nós não temos previsão no texto, tá? Somente das alíquotas iniciais. E aí você me pergunta, sabe, 25% é alto? Está no padrão ou é baixo? A manchete fala por si só. Tá? Reforma tributária. Imposto de 25% sobre o consumo seria um dos maiores do mundo. Tá? E aí, nós temos a comparação aqui. Então, dos membros da OCDE, que eu havia comentado com vocês, o mais alto é da Hungria, com 27%. Nós já entraríamos no top 5 aqui, junto com a Suécia, Noruega, Dinamarca e Hungria. Só que aí você fala, nossa, a Dinamarca tem uma carga tributária alta, a Noruega tem uma carga tributária alta. Mas a qualidade de vida? Entendeu? Então, assim, a questão vai muito além da reforma tributária. A questão entra até um pouco na matéria do Dr. Bruno, que ele vai ministrar para vocês, questão de orçamento. É uma questão de política pública, é uma questão orçamentária, porque o Brasil hoje arrecada muito, só que não sabe gerir essa arrecadação. Tá? E aí, pessoal, saiu uma pesquisa recente, no dia 17 de julho, do IPEA, especulando, na verdade não especulando, porque é um instituto de pesquisa sério. Eles fizeram um cálculo a respeito dessa mudança da reforma tributária e, ao contrário do sinalizado pelo governo, espera-se uma carga tributária de 28%. Tá? Então, não 25%. Isso joga ali. Top 1. Aí a gente ganha o campeonato, né? Aí a gente tem que pensar igual futebol. Segue o líder, né? Exatamente. Porque ele não pode ficar para trás. Tá? E 28%. Então, imagine, a maior carga tributária dos membros da OCDE, que tem não sei quantos países aqui, eu não vou parar para contar, mas tem bastante, né? E aí, gente, uma coisa que é interessante. Tem-se a falsa visão de que aumentar a carga tributária sobre determinado produto vai fazer com que o Estado arrecade mais. Só que o caminho é inverso. Isso constatado com o cigarro. O cigarro hoje é o produto que mais tem a carga tributária mais alta
do Brasil. E por motivos válidos, né? E por que tem a carga tributária alta? Porque onera o sistema público de saúde. Então, foi a saída que o legislador encontrou para aquele sujeito que fuma igual a chaminé a vida inteira, no final da vida dele, ele vai onerar o sistema público de saúde. Se ele não pagar um plano particular, ele vai para o SUS. Então, para compensar esse gasto que ele vai dar ao Estado ao final da vida, ou sabe-se lá no meio também, o tributo ele é maior. Só que o que acontece? Com o aumento da carga tributária, a tendência é encontrar caminhos alternativos. E por caminhos alternativos, é aquilo que é ilícito. Então, entra a questão do comércio ilegal, tá? E aí, tem-se também debatido que a cerveja vai aumentar, a carga tributária da cerveja. E aí, qual que é o que vai acontecer na prática? Já estou de novo. Bom, talvez a gente não sinta isso, mas, trazendo para a nossa realidade, vamos imaginar aquele favelado, que não tem dinheiro para nada, que toma, sei lá, CRIO. Ele faz um esforço danado para conseguir tomar a cerveja dele e fica feliz da vida. O que vai acontecer? O imposto da cerveja vai subir para tudo, ele não vai conseguir mais pagar, e aí entra o jeitinho. E aí vai começar a acontecer igual o cigarro. Então, não é tão simples assim aumentar a carga tributária. É necessário que a gente tenha um senso crítico, que não sejamos ingênuos, e haverá também esse movimento contrário. Tá? Principais mudanças, né? Questão de compensação eu não vou comentar com vocês, é uma questão de débito e crédito para a sala de aula. A questão do ICMS e ISS, eles começam a diminuir a partir de 2026, a medida de 1/10 até 2032. Então, nós teremos uma redução gradativa, tá? A cobrança total da CBS, ela vai se iniciar em 2027, com a redução a zero das alíquotas de IPI, com exceção da Zona Franca de Manaus, tá? A cobrança total do IBS vai acontecer um pouquinho mais tarde, lembrando, IBS, ICMS e ISS, tá? Em 2033. E a mudança, né, que tem dado o que falar aqui, que é o do Conselho Federativo. O que é isso aqui? O Conselho Federativo foi uma alternativa encontrada pelo legislador de apaziguar a situação com os estados. Porque alguns estados, principalmente do Sudeste, terão perda de arrecadação por conta desta unificação. E aí, dentro do Conselho Federativo, os estados do Distrito Federal e 13 representantes municipais, eles se unirão e decidirão em conjunto as normas tributárias relacionadas ao IBS, extinto ICMS e ISS. Tá? E aí, dentro desse Conselho Federativo, nós visamos evitar com a guerra fiscal. Então, o exemplo que eu dei para vocês, ao invés de comprar um Crocs na Bahia, que é mais caro, eu prefiro comprar um Crocs aqui em São Paulo, que eu vou pagar mais barato. Então, para evitar essa guerra fiscal, que aí a Bahia vai deixar de arrecadar, porque o consumidor não vai comprar lá, vai comprar aqui. Para evitar essa guerra fiscal, será necessário fazer tudo isso dentro do Conselho Federativo. Tá? As decisões serão tomadas por maioria absoluta e, tá, isso aqui é cumulativo, e mais 60% da população. Então, não é simplesmente maioria absoluta e acabou. Não, vai ser feito um cálculo populacional, tá? Para poder tomar a decisão realmente em respeito à maioria. E a arrecadação também, eles vão poder dissertar um pouco a respeito da arrecadação. E a iniciativa de lei complementar do IBS também é do Conselho Federativo. Tá? Cesta básica. Reforma tributária prevê alíquota zero para produtos da cesta básica. Sabe? Quais são os produtos da cesta básica? Não temos ainda. Hoje o texto encaminha a definição dos produtos da cesta básica para a lei complementar. Ok? Cashback. Algumas pessoas, determinados grupos, e isso tem sido alvo também de bastante discussão, determinados grupos menos favorecidos terão direito a cashback no imposto pago. Tá?
Isso ainda não está maduro no texto, mas há previsão. Para determinados tipos de serviço, o IVA dual, e aí sempre quando eu mencionar IVA dual, nós estamos falando de IBS e CBS. Haverá redução de 60% desse imposto para transporte coletivo, medicamento e dispositivo médico, serviço de saúde, educação, produtos de agropecuária, insumos agrícolas, alimentos humanos, higiene pessoal, principalmente voltada à higiene menstrual, tá? Arte, cultura e informática. E por que isso aqui é importante, gente? É preciso que vocês tenham agora uma visão um pouco mais para frente da academia. Quando eu vejo isso aqui, que vai ter redução de 60% do IVA dual, o alerta para quem já trabalha e para quem tem visão de empreendedor mesmo, isso aqui é oportunidade de mercado. Você acha que todo empresário vai apoiar o imposto certo nessas atividades? Vocês acham mesmo que ninguém vai comer barriga pagando imposto a maior? Então, é preciso que a gente tenha esse tato também. Olha, vai mudar o setor de transporte coletivo, vai beneficiar alimento humano. Então, você chega no supermercado, opa, ó, amigo, vamos fazer a análise aqui do que você está vendendo? É o que o Anderson, inclusive, faz hoje. Muito bem. Então, isso aqui é uma oportunidade de mercado. Então, é preciso ter um pouco disso também na hora que a gente estiver estudando. Poxa, como que eu consigo aplicar isso aqui na prática? Entendeu? Professor, isso é uma espécie de subsídio, né? Do governo. Uma espécie de subsídio. Exatamente. Isenções, tá? Vamos lá. Diferente da redução de 60%, e nós estamos falando aqui de desconto, tá? É justamente o subsídio. A isenção é a isenção total. Não haverá incidência do tributo, tá? Então, eles serão definidos em lei complementar, mas já temos os setores, né, as atividades que serão beneficiadas. Os medicamentos para tratamento de câncer, produtos destinados também à saúde menstrual e pessoa com deficiência, frutas, ovos, ProUni e o produtor rural com receita bruta anual de até 3,6 milhões, tá? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, o que nós vemos hoje na reforma tributária também é um movimento muito grande no sentido de beneficiar o setor agropecuário. Só uma dúvida. Instituições religiosas não entrou na isenção? Entrou. Nós vamos falar dela, vai estar por dentro. Gostei. Vamos lá, pessoal. Agora nós estamos falando não mais de IVA dual. Acabou. Nós estamos falando mais de IBS, nós estamos falando mais de CBS. Nós vamos falar agora um pouco de ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. É um nome esquisito, mas nós temos aqui que é um imposto que incide no momento que você falece ou que faz uma doação. Doação a título gratuito, não oneroso. Então, nós temos aqui, atualmente, no nosso cenário, o ITCMD é uma competência estadual. Então, o que acontece hoje? Alguns estados prevêem uma alíquota X, independente do valor do patrimônio que a pessoa tinha quando era viva, e outros estados prevêem uma graduação de alíquota, a depender do patrimônio que a pessoa tinha quando era viva. E o que isso acontece? Deus sabe. Deus quer que eu não vá morrer agora. Só com meus 80 e poucos anos. Mas, vamos supor que aconteça isso. Na etapa de planejamento, vamos supor que Minas Gerais aqui, ó, 5% sobre o patrimônio, que incide o TCMD. Só que em Santa Catarina, começa em 1%. Então, o que eu faço? Eu escolho meu domicílio fiscal em Santa Catarina, vejo que a faixa da minha renda, do meu patrimônio, está batendo ali 2%. Ao invés de eu pagar imposto para Minas Gerais, que eu vivi minha vida inteira, eu vou pagar para Santa Catarina. Quem vai ser beneficiado com isso? Meus herdeiros, meus sucessores. Então, é isso que acontece hoje. Apesar da pessoa passar a vida inteira em determinado estado, na hora de falecer, através de um planejamento prévio, ela paga menos imposto, simplesmente mudando de estado. O imposto tem que ser aonde eu renda. Aí entra a questão do processo de inventário. Aí entra a questão do último domicílio falecido,
Então, e a legislação do Estado também, ela prevê justamente regras de competência. Tá? Então, é um pouco diferente do que nós estamos acostumados para as regras processuais. Tá? E nós temos, além do ITCMD, e aí, gente, por que eu digo para vocês? Porque a reforma tributária, ela não unificou só o ICMS, ISS, o PIS, COFINS e o IPI. Ela trouxe previsão de outros impostos também. Então, a gente tem a questão do IPTU, que é a possibilidade da prefeitura atualizar a base de cálculos por decreto, o que simplifica, mas também encaminha o contribuinte com a insegurança jurídica. Então, através de decreto municipal, ela vai atualizar a base de cálculo, e aí o contribuinte, se quiser questionar, vai ter que impugnar administrativamente isso. O IPVA, nós temos uma nova incidência. Para quem tem jato aí, ó, vai pagar IPVA, iate e lanche. O doutor Reis, né? O doutor Reis está sofrendo muito. Quem quiser comprar uma lanche, tá vendo? Carro importado também tem. Carro importado já em si, já Tem que ser desse Nós temos a nova incidência sobre jato, iate e lanche, com exceção de aeronave e embarcações com outorga de serviço aquaviário e pessoas que pratiquem pesca em todas as suas modalidades, esportiva, de subsistência e máquinas agrícolas e tratoras. Tá? Qual que é a grande polêmica do IPVA? Na mudança, nós temos uma alíquota progressiva, a depender do impacto ambiental. E aí, o que acontece? Hoje, se você pega, por exemplo, um Corolla, que não seja elétrico, ele é um preço X. Agora, o Corolla híbrido é muito mais caro. Tá? E aí, qual que é a grande polêmica disso tudo? Poxa, nós estamos falando de uma pequena parcela da população. Isso vai beneficiar quem? Uma parcela mais rica da população. Então, qual é o benefício para o seu Zé, que tenha lá, gente, sem preconceito nenhum, tem lá, ele é dono de uma, vamos falar assim, tem uma quitanda, né? Ele pega lá a estradinha velha desde 2001, sei lá se existe estrada esse ano, na hora que vai ligar, estoura fumaça no telado, e aí o que acontece? Ele vai ser beneficiado com essa reforma aqui? Não. Ele tem dinheiro para pagar um carro elétrico? Não tem. Então, essa mudança do IPVA de uma alíquota progressiva, quanto mais impacto ambiental, mais caro o IPVA, ela é uma medida que não é tão justa assim, na prática. Então, ela está sendo bastante também debatida. Tá. Vamos lá, pessoal. Fora do regime, né? Tudo que a gente falou do IVA dual, tem algumas atividades que não serão enquadradas, tá? E elas se manterão no regime anterior. Então, nós estamos falando de cooperativa, hotelaria, parque de diversão, restaurante, aviação regional, compra governamental, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de saúde, loterias e combustíveis e lubrificantes. Aqui também já é outra brecha de oportunidade de mercado, tá? O restaurante vai continuar pagando ICMS e ISS? Vai continuar. Principais mudanças. Templos religiosos. Aí entra a questão dos templos. Então, nós estamos falando de uma proibição da criação de impostos sobre atividade de templos religiosos de qualquer natureza. Tá? Entidades, templos, inclusive organização assistencial e beneficente vinculada a esses templos. Então, se nós estamos falando de uma organização assistencial e beneficente por si só, ela vai pagar o imposto. Agora, se estiver vinculado ao templo religioso, ela não vai pagar. Tá? E aí, quais são as pegadinhas, né, que nós temos aí no texto da reforma tributária? Justamente a questão do IPVA que eu comentei com vocês, ela beneficia só uma parcela mais rica da população, em detrimento de quem realmente precisa da reforma tributária. O ITCMD, ele tende a ficar mais caro, porque os estados não mais poderão prever a alíquota fixa. Vai ter que ser aquela alíquota graduada, né? Quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Na questão da renda, sabe? Você não falou do imposto de renda. Tem previsão de imposto de renda na reforma tributária?
não tem previsão. Mas lá no final do texto aprovado, diz o seguinte, que dentro de 180 dias da promulgação da publicação da reforma tributária, nós teremos obrigatoriamente a abertura de um projeto de reforma do imposto de renda também. Então, nós temos hoje, em vista, uma mudança geral do sistema tributário, e não somente desses pontos do IVA dual, por exemplo. E aí, gente, o que vai acontecer? O aumento da carga tributária. E aí vai ter o deslocamento da carga tributária de um setor para o outro. Então, em que pese a indústria, o comércio, pagar menos imposto, principalmente a indústria, quem que vai suportar essa desoneração? Principalmente nesses setores que a gente comentou aqui, o setor de serviços. Então, o setor de serviço já está se movimentando, inclusive a Ordem dos Advogados, para que o projeto no Senado Federal ele tenha uma regra muito clara a respeito da incidência tributária de serviço. Senão a carga tributária vai ser altíssima e aí, qual que é a consequência mais óbvia? Sonegação fiscal. Tá? 5% de excesso para 25%. Exatamente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a alíquota do ISS é até 5%. É o teto. Com essa mudança, vai seguir a atitude de 25%. Se não mais. Se não for 28%. 20%. Então, é coisa assim, absurda. Então, imagina você repassando o preço, porque a gente não vai pagar o tributo. Se eu for cobrar um serviço, eu vou colocar a carga tributária que eu pago no valor do meu serviço. Quem vai arcar? O consumidor. É o tomador do serviço. Então, vocês pensam nisso em um efeito cascata. Vai aumentar tudo. Crítica negativa da reforma. Infelizmente, ela tem críticas negativas, mais críticas negativas que positivas. A quebra do Pacto Federativo, ela tira muita autonomia dos estados e dos municípios, principalmente, para deixar na mão da União. O setor de serviços será extremamente remunerado. Uma questão extremamente importante, e é um diálogo, inclusive, com o pessoal do direito administrativo, a professora Jéssica, inclusive, que é o seguinte, gente. O Estado, ele é um Estado muito caro. E hoje, você pega o debate com tributaristas de renome no cenário brasileiro, e eles debatem o seguinte: não existe reforma tributária sem reforma administrativa. É enxugar gelo. Então, a partir do momento que você somente aumenta a carga tributária, mas o Estado continua caro, vai chegar um momento que a gente vai precisar de uma outra reforma. E não vai demorar. Então, precisamos urgente de uma reforma administrativa para a gente ter essa eficácia que a gente precisa. Os incentivos fiscais para determinados setores apenas vai ser limitado, tá? Não vai ser possível previsão em lei infraconstitucional. Ela vai estar pré-determinada, o incentivo fiscal. Vai acabar, inclusive, com os regimes especiais, tá? Que nós temos hoje, por exemplo, de e-commerce, de ICMS, corredor de importação, vai acabar. O ITCMD, que é o que a gente comentou, né? Agora vai ser progressivo. Então, o Estado que te permitia pagar menos imposto, vai acabar. Vai também ter que prever, de forma unificada, em todo o território nacional, uma graduação. IPTU, a base de cálculo vai ser fixada a critério do município, através de decreto. O IPVA, o viés ambiental, como nós comentamos, e o cashback. Gente, cashback. Você vai falar com uma pessoa de baixa renda, de baixa instrução, o que é cashback? Aí vai entrar, sabe o quê? Que vai acontecer? Vocês lembram do auxílio emergencial? Tanto de fraude que teve no auxílio emergencial? É a mesma coisa. Então, o cenário que nós temos do cashback hoje é um encaminhamento para fraude. Tá? Professor, qual é o seu incentivo fiscal, por exemplo, alguns estados ou cidades têm esse incentivo para montagem de custos e tal, e essa política continua? Acredito que sim, por conta do peso que as montadoras têm. Tem a autonomia de dar isenção a nível de sua autonomia
Essa vai ser uma opinião minha mais pessoal do que profissional. Hoje, no texto, o setor das montadoras, eles não estão excetuados, tá? Mas eu acredito que no Senado isso vai mudar. Porque eles têm um peso e uma relevância muito grande, e um poder de influência também. Então, a tendência é que isso aconteça mesmo. Tá? Críticas positivas. Realmente, gente, tirando o ICMS, o ISS, transformando num só, PIS/COFINS e IPI num só, nós teremos simplificação. E a simplificação que eu falo é declaração de obrigações. Então, hoje, não é simplesmente você pagar um imposto. Tem sistema próprio para você acessar. Você tem que gerar declaração. Você tem que preencher adequadamente essa declaração. Isso tudo leva tempo. Teremos um pouco mais de transparência na arrecadação. Então, haverá vinculação com fundos, principalmente. Competitividade. Então, as empresas, elas irão lidar hoje com um cenário, depois da reforma tributária, com um cenário um pouco mais pacífico na questão de norma tributária. E isso faz com que aqueles estejam organizados para isso, tenham mais destaque no mercado. Então, abre o cenário para competitividade. Segurança jurídica. Acabando essa complexidade toda de definição de sapato impermeável ou o sapato de borracha, sandália de borracha, a gente tem segurança jurídica. Tá? E é isso que a reforma tributária pretende trazer. A indústria. A gente tem uma especulação de menor carga tributária para ela, tá? Por conta da retirada do IPI. Isenção e redução para serviços e setores específicos. Então, gente, também a gente critica negativamente, mas temos que elogiar também alguns pontos que merecem elogio. Então, você dá um benefício, por exemplo, para produtos relacionados ao tratamento do câncer, que é algo muito bacana. E isso realmente precisa ser estimulado. E aí a questão das críticas positivas também, a questão de incidência de PVA em iate e jatinho. Pessoal, isso aqui para explicar para quem não tem, para quem está começando a matéria, entender a matéria, professor, como que incide, que era a pergunta de antes, como que incide PVA no iate e no jatinho, mas incide no carro? Uma pergunta que o professor fica, eu também não sei. E aí o STF, é porque o STF falou que não incide. Entendeu? E aí, exatamente. E aí, o que acontece? Isso aqui vai tributar um setor privilegiadíssimo da sociedade. Nada mais justo. Jatinhos não é aeronave, né? Seriam aquelas particulares. As aeronaves de transporte de passageiros, que é voos comerciais, elas seriam beneficiadas. Mas o jatinho particular vai ser para... certo, vai tributar você. Eu vou vender meu jatinho. Não está compensando mais, né? E as aeronaves de asas móveis? Basicamente, da reforma tributária é isso. Professor, só uma pergunta rapidinho, que falou jatinho aí, eu olhei para o César e lembrei. Helicópteros entram também? E as aeronaves de asas móveis? Tá. Eu acredito que o helicóptero ele vai entrar, mas aqueles também voltados ao uso particular. Sim, então é que eu pensei Aqueles nisso. táxi aéreo, que eles vão... Isso aí eu me interei. Perfeito. Transporte. Pessoal, é isso. Tá? Para quem tiver interesse no material, depois eu disponibilizo lá no grupo também. Para quem tiver interesse em debater, dialogar, enfim, pode me chamar também. Que eu posso demorar para responder, mas eu respondo. Agora vamos falar porque eu trouxe para você. Dúvidas? Perguntas ao professor? Não? Informatizado, né? Professor informatizado. Estou acostumado a mexer com planilha. Deixa passar da aula. Então a gente pega aí, pode deixar. Pessoal, amanhã Uma pergunta. pode fazer, por favor, doutor. Sabe, teremos alterações simples nacionais.
tal qual está, com as alíquotas, categorias. Exatamente. Hoje não existe previsão no texto da reforma nenhuma sequer a respeito do Simples Nacional. Nem aumento de faturamento? Nem aumento. Para o MEI também. Pro MEI também. Nada. Regime de tributação não muda. Não muda. É o mesmo. Os regimes são os mesmos. Os mesmos. Simples, Simples Nacional presumido, e real. real, Exato. e o caso dos MEIs que tem a... Aí, por exemplo, no lucro real, no presumido, nós temos a aplicação específica de cada imposto. Aí, em vez de pagar ICMS e ISS, você vai pagar o IBS. Em vez de pagar PIS/COFINS e IPI, você vai pagar o CBS. Tem uma dúvida. No slide anterior, sobre a crítica, a segunda crítica positiva é transparência na arrecadação. Isso. Hoje, o IPI, o Imposto de Produto Industrializado, ele acompanha a linha de produção. E o transformador não paga, né? Ele é cobrado apenas no final. Uhum. Com a unificação, isso não atrapalharia a transparência da apuração dessa linha de produção e da aplicação desse. Olha, na verdade, a reforma tributária, nesse ponto da transparência no IPI, ela não vai alterar tanto. Na verdade, o que nós vamos ver somente qual produto que vai incidir. Mas o momento em que haverá essa fiscalização, essa incidência, não vai manter o mesmo. Aí vai ser motivo. Sabe, no podcast que a gente estava falando, né? Eu tenho que puxar para advogado, né? Sobre a tributação de vários advogados. Mas agora você falou um negócio que chamou a atenção. Vai haver uma tributação maior, que pode passar dos 25% para a pessoa física. Mas para os escritórios que são inscritos no Simples Nacional, Não teremos mudança. vai manter a mesma tributação. Então, nós teremos muitos advogados que vão deixar de ser pessoa física e vão se tornar PJ. Exatamente. Mas que hoje, de certa forma, a própria questão do imposto de renda para as sociedades de advocacia, as sociedades advocatícias, elas já são mais favoráveis para a questão tributária do imposto de renda do que você pagar o imposto de renda como advogado autônomo. Hoje, inclusive, a pergunta do É que eu disse assim, que hoje o sistema de arrecadação do imposto de renda que o advogado deve recolher sobre os honorários, quando é feito por meio de sociedade empresária advocatícia, já é um sistema que favorece a sociedade empresária advocatícia do que o advogado autônomo. Isso, de certa forma, vai, proteger ainda mais essa nova forma de você institucionalizar a advocatícia privada. E aí, só complementando, para vocês terem uma ideia, dentro do Simples Nacional, nós temos vários anexos. E nesses anexos... A levantar? Ah, beleza. Nós temos dentro do Simples Nacional vários anexos. Tá? Então, nós temos lá atividade de indústria, atividade de comércio, prestações de serviço, que, se não me engano, são 2 ou 3 anexos lá. E a atividade do escritório de advocacia é do anexo 4. Tá? E ela começa com uma carga tributária de 4,5%. Isso a alíquota nominal, né? Se aplicando sobre o faturamento ali, direto. A alíquota efetiva é até menor, né? Chega a 2 e pouquinho. Então, a advocacia, ela é privilegiada na questão da tributação do Simples Nacional. É o setor mais privilegiado junto com a contabilidade também. Porém, nós temos, em contrapartida, nós não pagamos o INSS dentro do Simples Nacional, pagamos fora. E é uma alíquota de 25% sobre a folha de pagamento. Existem alternativas para se evitar essa incidência mensal, tá? Que é algo a ser aprofundado dentro de sala, é bem bacana, inclusive, para vocês saberem, na prática, quando vocês estiverem faturando igual o Dr. Regis, aí você deixa lá, entendeu? E aí, mas é isso, o setor da advocacia no Simples Nacional é um dos mais privilegiados, hoje. Né? Não haverá alteração. O advogado não pode ser MEI. Não pode, inclusive, não pode ter nenhuma vinculação com outra atividade. Então, você puxar o CNPJ do escritório, somente advocacia. Não pode ter nenhuma atividade, principalmente comercial, junto. Não pode. Advocacia e corretor de imóveis, por exemplo. É o clássico, né?
Acho que arrecava lá em. Ficamos duas aulas, né? Professor, não falando de ética, estou falando de tributário. Não, o estatuto nosso não é essa, não, velho. Porque a nossa advocacia, a pessoa jurídica é sui generis. Ela não é nem registrada na associação comercial. Pô, Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, esclarecendo algumas dúvidas, né? Postei algumas informações para vocês dessa nova formatação, né, a partir desse semestre agora, das nossas atividades extracurriculares que foram passadas no vídeo inicial e que a partir de agora se tornaram institucionais. Tá? Então não é mais algo da cabeça desse novo desse coordenador, mas algo que os outros loucos professores também aceitaram. E a partir de agora, todas as nossas atividades extracurriculares, elas serão pontuadas. Então, semana magna, aula magna, semana jurídica, clube do livro, carreira de sucessos, oficina de metodologia, vai ser bem interessante esse semestre, porque nós pretendemos, ao final, oficina de metodologia, ter um encontro para apresentação dos banners, que serão o resultado final dessa oficina de metodologia. Então, vai ser algo bem diferente daquilo que vocês estão habituados. Por isso que eu disse que nós temos um semestre bem peculiar em relação a isso. Sobre a questão de requisitos, né? Bom, primeira coisa, vocês precisam estar de forma presencial. Eu citei do quórum hoje, tem que manter, tá? É bom a gente manter esse quórum para que eu consiga esse tipo de benefício, que é sair tradicionalmente da sala de aula, para não ficar aquela loucura, né? Quem chegar primeiro fica na sala 8 e quem chegar depois fica nas outras salas assistindo transmissão. Então, para a gente conseguir manter, né, essa formatação, eu conto com a participação de todos vocês. Então, presencialidade, os requisitos, assinar a lista, que está ao fundo, então, houve início ali, né? Entrega de resenha. Pessoal do primeiro período, tá? Não fiquem assustados com resenha. Resenha nada mais é do que um resumo de tudo isso que o professor Sábio disse aqui hoje, aquilo que vocês cantaram, que vocês entenderam como algo importante, e ao final, a opinião de vocês, construtiva ou não, daquilo que vocês entenderam sobre a palestra. Isso é uma resenha, tá? Nós vamos, né, o Jonas já vai colocar para vocês lá, que é o padrinho do primeiro período agora, vai colocar para vocês um modelo de resenha, só para vocês terem uma ideia, mas não é um modelo obrigatório, tá? Vocês podem desenvolver os modelos próprios. Presencialidade, entrega da resenha. Qual o prazo, professor? Todas as nossas atividades terão um prazo de 7 dias, tá? Então, palestra de hoje, terça-feira, vai ser quando? Na próxima segunda-feira, às 23h59. Professor, não postei. O que acontece? O mesmo material que eu coloquei para vocês, tem lá, né, o senão, o que acontece eventualmente, perda de pontuação, a não participação presencial, o que ela implica, né, a perda também de pontos. Professor, mas por que, então, que um critério tão rigoroso estimulamos a participar mais dessas atividades para que vocês possam prestigiar, vou falar de algumas atividades que eu coordeno e que eu percebo o seguinte, vamos em duas específicas, Clube do Livro e Carreira de Sucesso. Quando o pessoal aparece no Clube do Livro? Só no dia da apresentação e não mais, e não volta mais. Então, para a gente acabar com isso, né, ou melhorar um pouco a questão da participação, para ter a pontuação, terá que participar de todos os encontros. E aí, vamos lá. Quais são as exceções que nós vamos encontrar? Existem exceções? Existem. Quarto e quinto período somente. Por quê? Todas as outras turmas têm a sexta-feira livre para poder participar dessas atividades. Quarto e quinto período, eu só estou retirando o requisito da presencialidade. Por quê? Vai ter que entregar resenha da mesma forma e no mesmo prazo de 7 dias. Professor, mas e aí, onde que vai estar isso? Canal no YouTube. Vai ser tudo salvo, todas as palestras salvas, como está acontecendo hoje. Depois todo mundo pode
entrar e fazer isso. Tá bom? Alguma A dúvida? entrega da resenha foi meio de seu? Tudo no meu e-mail. Tudo no meu e-mail. Concentrado no regis.andrade@croton.com.br. Tá? O professor só explica a questão da totalidade da. Nem cinco, você vai em duas, três. Você escolhe. Não, eu não vi a pontuação lá. Tá? Você não pega a totalidade. Se for em todas, você Não, não. vai ter a 50 pontuação de pontos, todas. você põe tudo. Vai. 50 pontos por evento. 50 pontos. Na verdade, que É tem porque você pontuação. colocou pontuação, porcentagem. O que tem pontuação maior é o júri simulado. O que nós vamos mudar do júri simulado nesse semestre? Que também é algo que eu tenho percebido. Sempre são as mesmas pessoas que se desafiam. Isso, no final das contas, é bom para quem? Para quem se desafia. Porque vai ficando melhor a cada júri que faz. Tenho certeza que vocês que fizeram primeira turma lá, ou já fizeram mais de um júri, tem uma nova percepção, né, da questão da questão da fala. Então, isso vai melhorando. Para que a gente possa evitar aquela história, não, mas é só a primeira turma que faz. Se o Anderson está participando, se o Gustavo está participando, se o Arão está participando, ninguém tem mais chance de participar. Então, nós teremos eliminatórias. Tá? Então, diferente do que foi, nós vamos ter eliminatórias, nós teremos competição agora nesse semestre, e só vão para o hotel os alunos que passarem na seletiva. Os alunos que não... Calma, que eu vou explicar, vai ter um momento. Os alunos que não passarem na seletiva poderão participar como ouvintes e não atuando na frente. Tá? Uma forma de estimular também a criar essa mulher. Fazer resenha é um ponto bastante. Pode ganhar ponto, pode ganhar ponto. Não tem essa perda. Tem uma coisa importante até do que o Fabrício está perguntando. Pessoal, as atividades repetitivas, não estou criando novas atividades. Elas já existiam desde o semestre passado. A diferença é eu estou contribuindo e retribuindo para aqueles que prestigiam. Então, a minha conversa com os professores, eles estão aqui, podem, né, me corrigir se eu estiver falando algo demais, foi no sentido de que existiam duas propostas na mesa, pessoal. Uma de 500 pontos para todas as atividades que vocês fossem fazer, e a outra de 1.750 pontos. Que é a valendo. E essas notas serão atribuídas somente nas avaliações oficiais. O que isso implica? Quais são os critérios para avaliação em primeiro período? Fica tranquilo, nós vamos ter mais conversa sobre isso na segunda-feira. Essa semana eu vou deixar vocês tranquilos, só prestando atenção nas conversas. Mas, assim, não adianta, pessoal, participar das atividades extras e não fazer as outras atividades da faculdade. O critério de aprovação são 6.000 pontos. Então, tudo isso que vocês estão fazendo de ponto extra está dentro desses 5.000 pontos. Não vai mudar. E por que eu estou falando isso? Porque no semestre passado, e assim em outros semestres também, eu tive alunos reprovados porque só fizeram as avaliações oficiais. Não participaram de mais nada. Não teve nenhuma avaliação formativa, isso quer dizer o quê? Que me entregou nenhum trabalho do professor, não entregou nenhum pós-aula do professor, não fez o competências para a vida, que todas as aulas, os meus slides, eu deixo claro, pessoal, façam competências para a vida. E eu chego no final do semestre e recebo um relatório de mais de 20 alunos que não fizeram competências para a vida. São escolhas. O que eu estou institucionalizando é só o seguinte: professor, mas eu fiquei só por 25 pontos na prova do Gabriel. Quantos reprovaram na sua disciplina? 11 reprovados na disciplina dele. A gente fala... Vocês acham que a gente fala isso? Vocês acham que a gente fala isso? É óbvio que não. Tanto que pontuação é algo que eu sempre falo para vocês na minha matéria. Não é algo que vai fazer diferença, porque as oportunidades são muitas. O que nós estamos fazendo, institucionalizando essas atividades é acabar com a conversa de perda de uma chance. Então vamos lá. Você foi mal numa prova porque
e não conseguiu compreender o que eu estou passando, o que o Ribas está passando, o Gabriel, ou eventualmente até o Sábio. E aí foi mal na prova. Como que vocês vão recuperar essa nota? Por essas atividades, essas que nós estamos fazendo. E é claro que os critérios, eles precisam ser um pouco mais rigorosos para fazer jus àqueles que estão prestigiando o evento. Então, vamos imaginar, dentro daquilo que você estava falando, para a primeira prova, quantos pontos poderão ser aproveitados? 250 pontos. Tá? Eu passei de 250 pontos. O que passar de 250 pontos já começa a contar. Para a avaliação oficial 2, que são mais 1.500 pontos, até 1.500 pontos, para a avaliação oficial 2. Professor, Então, essa é a quem divisão. tira 1.000 na prova, e o que acontece com os 250? Perde? Parabéns pelos 1.000. Parabéns pelos 1.000. É isso. Tá? Então, não... são estratégias. Parece que ele tem que acumularia, né? Seria para os 250 para a próxima? Não. 250 são da primeira prova. Então, você tem 1.500 para a segunda prova. Tá? É isso. Tá? Oi? É o que o César está falando aqui, pessoal. É a carta na manga. Ou não usando. É a carta na manga. É a carta. Faltou, está aqui a minha carta na manga. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Vou terminar logo os recados iniciais para a gente encerrar a noite de hoje. Então, mais alguma dúvida sobre aquela planilha que eu coloquei para vocês? Observação 2, segundo caso, qual a programação da organização? Esses 50% são as outras que é Vamos lá. Eu tenho o que eu vou ter mais em. Sim. Então, vamos imaginar agora. Essa semana agora. Nós temos 4 em ponto. Correto? Você veio hoje, você vem amanhã, você vem na quinta-feira e na sexta você não vem. Você perde a pontuação da sexta e 50% dos outros 3 dias. Então, vai tentar fazer a opção do fim nessa. Oi? Eu, por exemplo, fiz simulado, ligo, etc., mas tem Não vamos misturar. Bom, não vamos misturar. Então vamos semana mágica. Vamos fazer o exemplo da semana mágica. São 50 pontos por noite. É isso. Você ir todas as noites, entregar todas as resenhas, 200 pontos. É isso. Eu tenho o máximo que eu vou conseguir da primeira avaliação oficial são 250 pontos. Eu vou vir só em mais 1 ou 2 eventos. Estratégia. Vocês podem conseguir organizar isso. Só que isso pode faltar para vocês depois lá na frente, porque são 1.750 pontos no semestre. É isso que vai ser distribuído. Se fizer tudo. Se o aluno fizer todas as atividades, ele tem 1.750 pontos. Tirou 1.000 na primeira prova, tirou 4.000 no segundo. Vai utilizar esses pontos porque eles são extras nas avaliações. Aí, deixa eu só ver aqui. Pode falar. Vai ser mantido às 18 horas. O que vai acontecer? Ele vai continuar sendo gravado. Eventualmente, quem vem de outras áreas que não tem essa oportunidade de assistir essa aula das 18 às 19, pode assistir a aula gravada, e aí sempre agora você tem a justificativa para não ter a presencialidade. Mas aí precisa justificar para eu poder colocar como cumprido aquele requisito. Boa pergunta. Pessoal, vocês têm 7º período, né? Só estágio supervisionado, prática jurídica 1. São peças processuais, é uma disciplina EAD. Não é uma disciplina presencial. Aquele horário que está lá, 6 às 6h50, a professora Jéssica estará à disposição para tirar dúvidas. A pergunta principal é: vocês precisam estar ali? Vai ter uma lista de presença? Não. Não tem uma lista de presença. Vocês não precisam chegar às 18 horas na faculdade. Tem alguma dúvida? Posso mandar uma mensagem para a professora Jéssica e agendar um horário com ela para não ter que chegar às 18 horas? Podem. Vão ficar melhor dentro dessa organização para vocês. Mas o principal não é uma disciplina que vai exigir de vocês presencialidade. Tá? Não sei.
Ainda não abriu o aba, ainda não consegui estudar ela, gostaria de falar. Mas são peças de constitucional e de civil. São as duas disciplinas. Bom? Os professores não gastei tudo. Tem cashback? Pronto. Pode ser. Vai cair peças de dificuldade. Pessoal, eu vou tentar. Se você me permita, não mudou nada desde que veio. Não mudou nada. Quando o professor Reis sentou com a gente, ser nós também para essa discussão, para não ficar só com o professor Reis. Veja bem, não mudou nada. Ninguém está tirando ponto de vocês. Nós estamos dando. Pega quem quer. Você vai perder 50%, você está perdendo 50% de algo que a gente está dando. Ninguém está tirando ponto. Puxa vida, eu fui prejudicado e eu não fui lá e eu perdi ponto. Não, a nota que você tirar, você vai tirar. É como se nós estivéssemos falando assim, olha, pessoal, a galera que vinha, vamos dar 2 pontos para eles, vamos. E se eu não for, não dá nada. O que tem que entender, isso aqui é ponto extra, gente. Um ponto extra é um ponto que chama-se lucro. Ou você pega ou você não pega. É tão simples o negócio, agora fica negociando pontuação. Eu acho até legal. Eu, por mim, não veio um dia perder tudo. Eu dei esse voto. Não, eu tenho que dizer, não, vamos dar 50%, senão fica. Então, eu estou deixando claro para vocês aqui, que por mim, não veio um dia perdeu tudo. É 8,80. Sabe? É um ponto sabe? Então, assim, puxa vida, eu vejo muito. Galera, olha aqui. Na verdade, vir nos eventos, a gente tem que vir por querer vir. É uma construção pessoal nossa. É nós querendo melhorar cada dia. Conhecimento não se negocia. Conhecimento busca-se. Nós estamos oferecendo. Cada um de vocês buscar ou não. Não quer vir nem um dia da semana, ninguém vai colocar vocês na parede e vai melhorar. A vida sua não vai mudar em nada. As provas vão continuar lá, a pontuação vai continuar lá. É tudo normal. Tem quem quer. Vou indicar um livro para vocês. A Tirania do Ego. Questão de perder 50% no dia da pontuação. Não poderia, né? Não poderia. Não vai isso fora. Agora nós estamos colegiados sobre isso, porque isso tudo bem claro, que é justamente para tirar esse parte das costas do velho e trazer para nós também. Se eu não venho um dia, eu não posso perder todos. Mas você não está perdendo por isso que vem os 50%. Que quando eu perder tudo, o resto das coisas às vezes a pessoa tem uma justificativa. Vamos dar os 50% para ela. Uma lista não pode perder. Não, olha aqui. Pessoal, vamos voltar. Rapidinho. Só para você entender. Quando ela é levada ao colegiado, essa